Oi, tudo bem? Esse ano, começou esse ano e eu fiquei pensando assim, sobre a minha vida, né? E as pessoas perguntam muito, vocês vão voltar ou não pro Brasil? Quando que você volta, né? E fazem algumas perguntas que eu não tenho resposta. E vir pra Alemanha foi uma experiência que eu diria assim, fantástica sobre a dependência de Deus. Porque você chegar num país que você não sabe a língua, que você não conhece ninguém, que você não tem nada que seja familiar, ou seja, você está totalmente fora da sua zona de conforto, me trouxe assim, eu preciso depender de Deus. E a dependência de Deus é algo que Deus tem trabalhado no meu coração, especificamente e diretamente desde a maternidade, né? Desde quando eu fiquei grávida da Marjorie, essa palavra, o depender, tem sido muito forte, muito presente na minha vida. Então, quando as pessoas perguntam pra mim, você volta quando? Depois que o Davi terminar o doutorado, o que você vai fazer? Você vai continuar aí? E eu não tenho respostas. Então, é muito interessante quando você não tem respostas para o seu futuro. Mas não porque, teoricamente, você não quer, porque de fato você não sabe o que vai acontecer. Eu não sei aonde eu vou estar daqui a um ano. Digo de local, né? Mas por que eu tô pensando isso, trazendo isso pra vocês, né? Compartilhando esse pensamento com vocês? Porque quando a gente inicia esse ano, quando inicia um novo ano, um novo ciclo, 2025, eu comecei a colocar no papel as coisas que eu gostaria de fazer diferente, as coisas que eu me agrado. Você faz aquela reflexão sobre como foi seu ano, o que foi legal, o que não foi. E só me vem na cabeça a questão da dependência. E quando as pessoas me perguntam e eu não tenho a resposta, às vezes eu prefiro não pensar sobre. Não sei, Deus sabe. Eu não sei. Eu não fico matutando, eu não deixo esse pensamento ficar entrando na minha cabeça, porque eu sei que se eu ficar pensando no que é incerto, isso pode me causar ansiedade. Pode trazer tirar a paz que tem no meu coração hoje. Então eu prefiro não pensar. Eu respondo sim, Deus sabe. E eu olho pra Cristo. Eu vou estar onde Deus quiser que eu esteja. Seja aqui na Alemanha, seja no Brasil, seja em outro lugar, eu vou estar onde Deus quer que eu esteja. E tudo bem. E tá tudo bem. Então eu fico muito com isso na cabeça para que eu proteja o meu coração e minha mente. Porque, de fato, o meu foco e o meu olhar tem que ser Cristo. E isso, de fato, tem me trazido uma segurança. Porque quando eu começo a deixar meus pensamentos vaguear sobre esse assunto, me traz uma inquietação. Então, logo um pé ali, né, pra ansiedade, pra eu ficar ansiosa. E aí a ansiedade no sentido de que não estou descansando. Eu preciso ter o controle da minha vida, eu preciso ter o controle do que vai acontecer comigo. E eu não preciso ter. Nesse sentido, eu não preciso ter. Deus tem o controle, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, que é nas mãos de Deus. Deus, meu Pai. E aí, hoje, eu assisti a pregação, né, da Chácara Primavera, lá com o pastor Ricardo, e eu achei que assim, muito bom quando se você puder assista, mas eu queria compartilhar com vocês, porque ele fala sobre a ansiedade num ponto de vista de que a ansiedade, ela, claro que tem todas as coisas que são reais sobre a ansiedade, patológicas, porém, ele traz um ponto de vista no sentido de que é a ausência da prática, da constância, da espiritualidade. Então, quando você deixa de lado e você não tem uma prática espiritual com Deus, um tempo de devoção, um tempo de realmente leitura da palavra, meditação da palavra, isso também vai dando brechas para que a ansiedade venha, vai dando brechas para que você não tenha a certeza e que essas inquietações, elas aconteçam na sua mente e no seu coração. Então, assim, ele trata sobre, lá em Hebreus, né, ele faz a exposição de Hebreus, no capítulo 11, e aí ele fala o que é a fé, né? Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que a gente não vê, né? Do que não se pode ver. E esse versículo, que é Hebreus 11:1, você precisa ter a convicção do que você acredita. Você precisa saber no que você acredita. E eu acho que isso é tão rico, porque a gente aqui, e eu tenho trabalhado com as meninas, com as minhas filhas, o ensino do catecismo, das perguntas do catecismo. Então, é muito valioso você ter na sua mente e repetir, falar em voz alta, todos os dias, quem você é, quem Deus é, qual é o fim principal do homem, por que Deus te criou, por que Deus criou o homem. O fim principal do homem é para glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todo sempre. Então, essa questão da fé, o que é a fé? Né? Então, a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê, ou seja, eu não posso ver. E quando a gente coloca isso dentro do nosso coração e da nossa mente, e a gente repete isso, e a gente memoriza isso, vai gravando na tábua, né, do nosso coração e da nossa mente, isso vai nos protegendo. Então, eu acho isso fantástico, sabe? Porque isso também protege o nosso coração contra a ansiedade. E aí eu fiz umas anotações aqui, por isso que eu tô lendo aqui. Então, assim, o que a gente espera? A gente espera desse ano novo, né? A gente vai deixar a gente guiar pelo que a gente vê, deixar-se guiar pelo que eu vejo, ou a gente vai deixar as coisas nas mãos de Deus e deixar-nos guiarmos por Ele. Então, pra mim, isso é fantástico, eu não saber do meu amanhã. E eu realmente não saber do meu amanhã. É uma oportunidade diria que única, assim, sabe, poder viver isso, da incerteza do meu futuro, de eu realmente não conseguir fazer um plano, vou morar aqui e vou permanecer aqui, é nesse sentido que eu tô falando com vocês, né, mas, se a gente não tiver fé, a gente dá uma brecha pra ansiedade crescer, ter um crescimento dessa ansiedade, porque se eu não tenho fé, a gente simplesmente
não acredita. E aí você vai ficando ansiosa. Porque se eu tenho fé daquilo que eu não posso ver, né? Eu tenho fé daquilo que a gente espera. Eu tenho fé em Deus, do que eu tô esperando a volta dele. E é algo que eu não posso ver. Eu acredito em Deus. E isso me ajuda a controlar minha ansiedade. Porque eu deposito a minha esperança, né? A esperança em Deus. Então a gente, lá em Hebreus, né? A gente fala que por meio da fé, pois foi por meio dela, da fé, em Hebreus 11:2, que os antigos receberam bons testemunhos, bom testemunho. Então assim, por meio da fé, e por meio da fé que eles receberam bons testemunhos. Que seriam os bons testemunhos? Jesus, né? Jesus, ele veio presente e ele deu bom testemunho. Ele mostrou como que era a vida, teve vários ensinamentos, ensinou e nos ensina até hoje. E a gente precisa se pautar, ter esse ensinamento bíblico como referência. E é importante que a gente... Eu achei isso muito legal. A gente tem que ter mentores mais experientes que nós. Nós temos que nos aconselharmos com pessoas que tenham experiências, que tenham vivências, que já tenham tido vivência maior do que a nossa. Porque se a gente se aconselha com os jovens da mesma idade, eu não estou desmerecendo os jovens, eu não estou desmerecendo a sua faixa etária, né? Por exemplo, eu sou adolescente, vou me aconselhar com um amigo adolescente, eu sou jovem, vou me aconselhar com meu amigo jovem. Eu não estou falando mal contra isso, mas a gente tem que ter mentores que tenham vivido muito mais que nós. Porque esses mentores, eles tendo experiências de vida, mais experiências que nós teremos melhores conselhos. Bom, eu espero estar me explicando corretamente aqui, né? Me fazendo entender. Porque é importante a gente ter boas referências. Então, aqui na Bíblia tá falando que é dos antigos, né? Dos antigos, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Então, a gente precisa ter essa consciência de que é importante a gente ter referência e mentor com pessoas que são mais experientes que nós. Por quê? E também não é qualquer pessoa, né? Só porque é mais experiente eu vou ter ela como mentora, como referência na minha vida. Não. Essas pessoas, elas precisam ter uma vida pautada na sabedoria cristã, na sabedoria bíblica, né? Então, como a Bíblia diz lá em Provérbios, né? Qual é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se eu for me aconselhar com quem não teme a Deus, com quem não busca o reino, eu já tô fora do que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque eu preciso ter um mentor que tenha os mesmos princípios, os mesmos valores em quais eu acredito, né? Qual eu acredito. Então, a gente precisa investir em fontes sábias, né? Investir na mente e no coração pra gente ter fontes sábias, fontes da Bíblia. Nós estamos... tem outra coisa que eu achei muito interessante, que existe uma pesquisa que mostra que o brasileiro, ele é um dos maiores consumidores de redes sociais. Então, em média, um brasileiro, na média, ele gasta mais de 3 horas e 49 minutos, quase 4 horas, 3 horas e meia, com certeza, por dia, nas redes sociais, rolando o feed. E isso é uma média brasileira, tá? Então, uma média significa que tem gente que passa mais tempo que isso nas redes sociais, tem gente que passa menos. Porém, a média do Brasil, ela é maior do que a média mundial. Então, o brasileiro, ele também tá no topo dos ansiosos. Dentro do mundo, o brasileiro é o que tem mais ansiedade hoje, segundo uma pesquisa. Então, se você fica ali, rolando feed, ou ali nas suas redes sociais, só futucando, preenchendo tua mente e teu coração com coisas vazias e supérfluas, você não alimenta o seu coração com coisas boas, com coisas constantes e concretas, né, valiosas, com princípios, com valores, logo você dá brecha pra ansiedade vir. E aí você não pratica o quê? A sua... como fala? Você não pratica a sua espiritualidade, né? Então, como eu disse, que a ausência da espiritualidade, a ausência de uma constância, de uma prática espiritual, ela que vai te ajudar a não ter ansiedade, a ter uma vida melhor com o Senhor, né? E mais saudável. E aí, eu fico pensando, se todo esse tempo que as pessoas gastam rolando feed, investissem em outras coisas, lendo um livro, lendo a Bíblia, fazendo palavras cruzadas, né? Ou aquele sudoku, aqueles joguinhos de matemática, né? Isso seria muito mais valioso. E, inclusive, também tem uma outra pesquisa que mostra que as pessoas estão perdendo a capacidade de leitura. Então, isso é muito triste. Eu bato o martelo aqui com as minhas filhas e eu faço questão delas me verem lendo alguma coisa sempre. Sempre que elas estão em casa, eu tento pegar um livro, eu tento pegar a Bíblia. A minha Bíblia tá sempre aqui sobre a mesa, não fica escondida, tá sempre à vista. Porque eu gosto de ter essa prática e gosto que elas me veem fazendo isso. Porque assim elas vão ter a referência, né? Então, quando eu pergunto pra elas, o que a gente faz à mesa? Quando a gente tá na mesa, o que a gente faz? O que vocês lembram à mesa? A mesa, o que lembra vocês? Elas já respondem, que é o devocional. Isso me alegra, porque eu tenho usado a mesa para logo depois das refeições, ou até mesmo sem refeição nenhuma, a gente faz a leitura bíblica em volta da mesa. Porque a mesa, ela tem... Isso é papo para uma outra história, mas a mesa tem um significado muito importante para mim. E eu amo estar à mesa, conversando, batendo papo. Então, acho que na mesa a gente compartilha a vida. Então, lá em Hebreus 11:13 diz, né, que todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-nos de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu achei muito legal isso que o pastor Ricardo fala também, porque ele fala que quando você sabe quem você é, também a sua ansiedade diminui. Por quê? Eu sei que eu sou peregrina aqui, eu sou estrangeira aqui, e eu sou estrangeira 2 vezes, né, porque eu sou estrangeira, porque estou aqui na Alemanha, e sou estrangeira no mundo. A minha casa não é essa, não é aqui, eu estou esperando pela minha casa com o Senhor. E isso me traz um conforto, me traz uma paz, porque eu sei que a minha vida aqui é passageira. Eu sou estrangeira, que eu não sou daqui. Então,
é muito interessante viver sendo peregrino na íntegra, na sua essência, e ter isso na cabeça, vivo aqui na minha mente, no meu coração. Porque, de fato, isso me faz olhar para Cristo, né? Então, eu preciso ter mentores que tenham essa sabedoria, que se inspirem na palavra de Deus, que tenham essa experiência com o eterno, e que também deixem se influenciar pelo reino de Deus, né? Eu não posso também, enfim, ver uns mentores e terem, eles são tudo isso que eu falei, mas eles são influenciados pela vida do cotidiano. Não, eles têm que ser influenciados pelo reino e influenciar também onde eles vivem. Então, se a gente não tem isso na cabeça, a ansiedade ela vai tomando conta da nossa vida. Ela toma conta do nosso coração, da nossa mente, e a gente esquece que a gente é peregrino. A gente esquece que a gente é estrangeiro. É muito legal isso, porque aqui onde eu estou, eu nunca esqueço. Eu não posso esquecer, eu não esqueço um dia que eu não sou daqui. Não tem um dia que eu esqueça que eu sou estrangeiro. E mesmo que eu tente esquecer, sempre vai ter alguém aqui pra me lembrar. Você não é daqui, você é estrangeira. Então, é muito interessante isso, gente. É muito interessante porque eu concentro a minha força, a minha energia no final, pro meu objetivo, né? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é Cristo. Então eu concentro a minha energia para lá. E aí é legal que Hebreus ele vai falar sobre a corrida, né? Quando a Bíblia também cita que a gente tá na corrida. Então você tá preparando-se para uma maratona. Então você tem que cuidar, ter disciplina de fazer o seu treino todos os dias, para que você tenha um bom desenvolvimento, um bom desempenho na corrida e consiga alcançar o final, a linha de chegada. E aí, se você se concentrar na força maior, na sua corrida maior, você vai olhar o horizonte, como se você olhasse assim, o horizonte, eu tô olhando a minha vida aqui, mas eu olho o horizonte e eu vejo onde eu quero chegar. E eu sei quem eu sou, então. Eu sou quem? Eu sou peregrino, eu sou estrangeiro. Quando eu sei quem eu sei também onde eu quero chegar. E aí, o que tá aqui no meio, gente, fica muito menor, sabe? Porque eu sei quem eu sou e pra onde eu vou. Eu sei qual é o meu objetivo. Então, pra que eu fui criada? Aí eu volto pra pergunta do catecismo. Pra que eu fui criada? Por que Deus criou o homem? Qual é o fim principal do homem? O homem, Deus me criou pra glorificar a ele, pra me alegrar nele. Então a minha vida tem que ser pra isso. Tudo que eu fizer tem que glorificar a Deus, tem que buscar glorificar a Deus e eu tenho que ter alegria nele. E se você não tem essa percepção de quem você é, de onde você está e de onde você quer chegar, cara, vou te dizer, fica complicado. Fica complicado. Primeira coisa, você precisa ter percepção. Da onde você tá, quem você é, você precisa saber quem você é e pra onde você quer chegar. Se você não tem essa percepção, aliás, pra mim, ultimamente, perceber, conseguir ver o que tá acontecendo ao seu redor é uma das coisas essenciais para você mudar e ter uma mudança significativa. Então a gente fala assim, começou um ano, a gente deseja feliz ano novo. Eu desejo feliz ano novo pra mim, mas eu realmente desejo novo, eu desejo novidade de vida. Pra mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Pra minha família, eu quero novidade de vida. Aqui eu tive novidade de vida. O que é novidade de vida, né? O que são novo ano? Feliz ano novo. São novas práticas. Eu não posso permanecer do mesmo jeito do ano passado, dos anos anteriores, no mesmo ano. Senão não vai ser novo ano. Ele só mudou o número. Mudou os dias. Porém, os hábitos são os mesmos, então não há nada de novo. Não há nada de novo debaixo do sol, ok? Não há mesmo, como diz a Bíblia. Mas você saber o que Deus quer de você, quem você é, o que Ele quer fazer através de você, é de extrema importância para a sua novidade de vida, para o seu ano novo começar. Então, eu tenho a visão maior, a visão macro, e eu também tenho a visão menor. Por quê? Eu sei onde eu quero chegar, mas eu estou aqui hoje na Alemanha com a minha família. Meu marido está fazendo um doutorado, então a gente tem um ciclo aqui. Eu estou vivendo aqui hoje a cada dia pequenas corridas, pequenos trechos, pequenas trilhas, mas eu sei onde eu quero chegar no final, né? Então isso aqui faz parte do processo, são pequenos degraus, né? A gente tem uma escada, um degrau por vez, né? Uma etapa por etapa, como dizem. Então, eu preciso saber e entender quem eu sou, aonde eu quero chegar, qual a minha visão geral e que eu preciso fazer algumas coisas, alguns pequenos passos para chegar no meu objetivo. Mas, para eu ter um novo ano, eu preciso deixar de lado alguns velhos hábitos. Alguns hábitos que são ruins, que são tóxicos para mim e para minha família. Na Bíblia fala, né, lá em Hebreus, tô falando tudo de Hebreus, né, que você precisa se libertar, deixar... Calma aí, Hebreus 12:1. Ele fala sobre os relacionamentos tóxicos. Então, se você tem relacionamento e às vezes você é uma pessoa tóxica pra outra pessoa, você tá fazendo mal pra outra pessoa e tá fazendo algumas coisas que tá pesando a vida da outra pessoa, ou tem algumas pessoas que fazem, que você vê que aquilo te deixa mal, você precisa liberar essa pessoa pra seguir a vida, no sentido assim, eu não preciso mais ficar debaixo disso, posso me posicionar e viver melhor, né, sem isso. Lá em Hebreus, eu vou ler aqui, tá? Hebreus 12 diz assim, 12:1, 12:2. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado no lado direito do trono de Deus.
Então, quando a gente lê isso, que eu falei das pessoas, né, que às vezes atrapalham, a gente precisa perceber também, olha, o meu relacionamento, eu não tô falando não me interpretem mal, tá, gente? Eu não tô falando de relacionamento conjugal, pra você largar, e nada disso. Eu tô dizendo o seguinte, que tem pessoas, às vezes, que estão atrapalhando a gente. E a gente sabe que aquelas pessoas estão atrapalhando. E a gente fica ali ainda, alimentando aquilo. Ou tem alguns pesos que a gente vai carregando na vida. Ele tá falando pra gente deixar de lado tudo que nos atrapalha. E o pecado, que se agarra firmemente. Então a gente tem que deixar o pecado. E tem coisas que nos atrapalham, que não necessariamente seja o pecado, né, em si. Um exemplo é a questão de você ficar olhando o celular. Isso me incomoda muito, porque às vezes você perde um tempo ali olhando o celular, que é desnecessário. E aí você perdeu aquele tempo onde você poderia estar lendo livro, você poderia estar sendo mais produtivo, tendo um tempo maior com Deus, fazendo outras coisas, e você só tá ali, rolando o feed. E se eu percebo que isso não é bom, não é saudável ficar rolando o feed, olhando as redes sociais das pessoas, e vendo só coisas aleatórias, se eu sei que isso me faz mal, eu tenho que me policiar pra deixar isso de lado. Eu tô dando um exemplo, você pode perceber aí o que faz mal pra você, né? Mas se você. E aí ele tá falando aqui em Hebreus pra você ter o olhar fixo em Jesus. Então quando a gente fita o olhar, olhar fixo, eu tenho que olhar pro meu alvo. Eu vou ali olhar pra onde eu quero chegar, que é em Jesus. Jesus é meu modelo, Jesus é minha referência maior e melhor referência que eu posso ter. E aí, aqui ele tá falando, inclusive, que Jesus, ele teve alegria, pela alegria que foi proposta pra ele, ele conseguiu suportar. Então, hoje ele tá vivendo assentado, né, do lado de Deus. Porém, para que ele alcançasse o lugar que ele está hoje, ele suportou, teve dor, teve perseverança e teve muita disciplina, a disciplina da cruz. Ele morreu ali, ele pagou um alto preço para estar onde ele está hoje. E às vezes a gente quer ter um futuro, um novo ano, sem pagar o preço. Às vezes a gente quer ter um resultado sem passar pela dor. E a vida não é assim, não é. A gente precisa ter esse tempo, essa percepção e pagar o preço pra chegar lá. Então, assim, eu vou ter que treinar. A vida, aqui, eu acho muito legal essa referência, né, essa associação que faz sobre a maratona, porque a vida é uma corrida mesmo. Então, a cada dia você tá correndo um passo depois do outro, a cada dia uma trilha, um percurso que você tem, né? Então, e sem a disciplina e a constância, não tem progresso. Não tem como ter uma melhora. Se você não tiver a disciplina, a prática espiritual, a busca por mais de Deus, você não tem como ter um bom resultado, né? Então, eu tenho que olhar pra Jesus. E quando eu olho pra Jesus, eu não me canso. Porque, pelo contrário, isso me anima, me dá mais motivação de saber que ele suportou a cruz por mim. E como ele suportou a cruz, por que eu não posso suportar, por exemplo, ficar um dia sem açúcar? Não comer o meu chocolate preferido. Tô dando um exemplo simples. Mas que esses exemplos, mesmo sendo simples, às vezes, dependendo do meu dia, é muito difícil ficar sem o chocolate. Às vezes o meu corpo precisa daquela dopamina ali de chocolate, que o chocolate libera, né? Então, aquela alegria que o chocolate traz. Então, mas isso é se negar. Isso também é abrir mão desse desejo. Então, eu preciso perceber qual é a corrida que Jesus quer que eu corra, quais são os passos que ele está dando pra mim, porque, por exemplo, hoje eu estou aqui. Então, hoje, qual é a minha corrida de curto prazo? Qual é a minha trilha? Qual é o meu exercício de hoje, né? Qual é o tipo de alongamento que eu tenho que fazer pra eu chegar lá no meu futuro? Porque eu sei onde eu quero chegar. E aí, eu preciso ter referências com pessoas maduras. Pessoas que sejam maduras, mais experientes, mais velhas do que eu, sim, e tenham maturidade espiritual. Né, com sabedoria diante da palavra, né? Que tenha o reino como referência. Eu preciso me espelhar nessas pessoas. E eu preciso tomar uma decisão, acho que é interessante, sobre o que eu reconheço como peso na minha vida. Então, se eu reconheço que ficar olhando, eu tô dando esse exemplo, tá, gente? Mas ficar ali olhando o celular, o feed, ou assistir um Netflix, ou, deixa eu ver, tô pensando aqui o que pode ser um peso. Ou sentar no sofá e não fazer nada, ou sair pra conversar com alguém todo dia à noite e não conseguir voltar pra casa. Se eu percebo e reconheço que essas coisas, essas atitudes, elas estão sendo pesadas, ou seja, elas estão dentro da minha mochila, na minha corrida, e tá pesando. Então, quando pesa, é mais difícil pra eu correr, né? Ele vai ficar mais pesado, então eu vou demorar mais. Eu preciso tirar essas coisas da minha mochila pra correr, inclusive sem peso, porque Jesus já pagou o preço. Ele já levou todo o peso, né? O peso foi levado na cruz. Então eu não preciso desses pesos. Eu reconheço esse peso e deixo de lado. Se eu reconhecer esses pesos e os pecados, às vezes, que estão ali também, claro, né? Eu preciso fugir desses pecados e tentar deixar eles de lado. Aí eu vou conseguir ter uma corrida melhor. Vou conseguir ter um desempenho melhor. E os meus olhos, eles vão estar sempre em Jesus. E isso me traz muita paz, porque eu sei onde eu quero chegar. E ele é a minha referência, né? Então, hoje eu fiquei pensando, né? Qual é a minha corrida hoje, aqui? O que eu quero, qual é o trajeto que eu tenho que fazer durante esse ano. Eu tenho que saber pra onde Deus quer, o que Deus quer da minha vida. Mas nessa fase atual, porque existem fases, né, diferentes que a gente vive. E eu não posso querer correr a corrida do outro, na fase que o outro está. Eu tô numa fase diferente da sua. Então não adianta você querer correr a minha corrida, porque todos nós vivemos cada um em sua devida fase, porque somos pessoas diferentes. Então, é legal você parar pra pensar nisso, e eu parando pra pensar nisso, quis gravar esse vídeo aqui, porque quando a gente não para pra pensar, a gente só vai deixando a vida levar, e aí você não reflete sobre a vida, você não reflete sobre as práticas que você tem feito, que são ruins pra você, pro seu desenvolvimento, e dentro dessas práticas, o que seria bom pra você, o que você pode mudar, o que tem te trazido peso, quais são os novos hábitos que você pode adquirir pra você ter uma nova vida, um novo ano, né? Então,
é legal, eu fiquei pensando também quais são as pessoas que eu me inspiro. Quem é que me traz inspiração, quem eu admiro como pessoa mais velha, experiente e sábia, que possa ser meus mentores, né? E se você não tem, é bom você prestar atenção para que você tenha, né? Para que você tenha, porque isso é muito importante. Onde estão os nossos olhos, né? Meus olhos estão aonde? Eles estão fitos em Jesus ou eles estão fitos em outro lugar? Em outra pessoa? Em outra situação? São perguntas que a gente precisa fazer para ter esse novo ano. Porque se eu levo para 2025 os mesmos hábitos, eu não posso esperar um novo ano. Por exemplo, tomando um chazinho. Quem me conhece sabe, eu nunca gostei de chá. Eu não gostava de chá. E agora, eu tomo muito chá. Então são novos hábitos, logo, uma vida nova. Envolve nova visão. Novas atitudes. Antes eu não tomava. Então, as minhas filhas também não gostavam de chá. Hoje elas gostam, hoje elas pedem. Então, quando você tem uma nova prática, uma nova atitude, um novo hábito, esse hábito ele é adquirido e aí faz parte da sua nova pessoa, né? Da sua nova vida. Então, eu fico aqui. Ok, outra coisa que é novo. Vela. Eu não acendia vela na minha casa antes. Agora, eu sempre tenho uma vela aromatizada. Eu amo os cheirinhos do ambiente. Então, fica aqui minha reflexão, compartilhando com você. Quais são os seus hábitos velhos, os hábitos ruins que você vai deixar pra trás? E quais são os seus novos hábitos, as suas novas práticas, para que você tenha um novo ano? Eu desejo a você novidade de vida, novas práticas no Senhor, novas atitudes, bons hábitos, bons mentores, né, para que você tenha uma vida nova nesse ano novo de 2025. Que Deus abençoe.